Abrir Marcos capítulo 15. Vamos ler apenas um versículo no capítulo 15, que vai ser o versículo 25. Versículo 25. Marco Melo, pastor Marco Melo, desde Osório, no YouTube conosco. Deus te abençoe, viu? Deus abençoe. Em nome de Jesus, Marli Mendes, Deus abençoe. Estamos aqui na manhã de Santa Ceia. A mesa está posta, bem-aventurado quem ama participar da ceia em comunhão com Deus e com a igreja. Então vamos, Marcos capítulo 15, versículo 25, a parte B. E o crucificaram. Repitam. Palavras de Jesus Cristo, que Ele mesmo e tão somente Ele fale conosco as suas palavras. Não mais, não menos. Em seu nome oramos, em nome de Jesus. Quantos concordam, diga amém. Dê glória a Deus, tome assento. Quem está na cruz? É a pergunta. Qual é o tema? Quem está na cruz? Primeiro, como ele chegou à cruz? Ele chegou naquela cruz porque desde a eternidade houve uma reunião nos céus, e naquela reunião foi tomada uma decisão, que Jesus viria, e que Ele pagaria o preço do nosso resgate, o preço da nossa salvação, tão sonhada pela nossa alma, tão esquecida pela nossa cabeça, pela nossa mente, tão clara para a nossa alma, mas tão obscuro para a nossa carne. Então, primeiro houve uma decisão. A Bíblia diz, na carta do escritor Paulo aos Efésios, capítulo 1, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Foi tomada a decisão antes que o mundo viesse a existir. A decisão foi tomada no céu. Por isso, o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, fala que houve uma reunião nos céus, e esta reunião nos céus, Jesus toma a iniciativa e diz: Pai, no rolo do livro está escrito sobre mim. E aí ele diz: tira o primeiro e estabelece o segundo. Ele no capítulo 5 de Hebreus, na verdade ele diz: nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, e ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus veio e esteve conosco, e pagou o preço, aprendendo o caminho da obediência. Alguém me lembra aí onde está escrito? Aleluia. No rolo do livro está escrito sobre mim: tira o primeiro, estabelece o segundo. O Senhor não se agrada mais de gordura de carneiro. Jesus se oferece naquela reunião celestial para ser sacrificado no lugar de animais para apagar os nossos pecados. Os animais foi um mandamento de Deus no Antigo Testamento. Quando houvesse pecado, o sangue de animal expiaria, cobriria os pecados. Mas agora
o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, apagariam os pecados. Então, houve uma decisão no céu, antes de todas as coisas, porque Deus, lembra, Deus é atemporal. 10:8 da carta do escritor aos Hebreus. Então, Deus é atemporal, e Deus, Ele, vendo toda a história, viu a nossa perdição, e na Trindade Santa, há uma decisão tomada. Jesus viria e iria para a cruz, e na cruz venceria. Quem está na cruz? Aquele que foi colocado lá. E quando eu digo colocado lá, eu tenho que lembrar de todas as dores que ele sofreu para que fosse colocado lá. Jesus, ele foi entregue nas mãos dos homens malfeitores, das autoridades da sua época. Primeiro, que eu me lembro aqui, ele foi vendido por um amigo íntimo. Irmãos, essa questão de amigos é uma coisa muito complicada. Porque você, quando encontra um amigo, e eu digo encontra, é quando a sua cabeça define que essa pessoa é amigo. Então, quando você encontra um amigo, muitas vezes você se rende àquele amigo, àquela amiga, como abrindo o seu coração, falando coisas que muitas vezes nós jamais deveríamos falar. Porque muitas vezes o meu melhor amigo é melhor amigo tem um outro como melhor amigo. Muitas vezes a sua melhor amiga, na verdade, ela tem outra pessoa como melhor amiga. E ela conta para outra pessoa os segredos. Então é uma coisa complicada, porque se essa amizade, que parecia tão perfeita, e uma amizade enquanto nós conosco, não é nunca perfeita, porque nós somos seres errantes, ignorantes, às vezes egoístas, não é verdade? E essa amizade, quando ela é desfeita por motivos, aí a coisa fica muito feia, se a outra pessoa de fato não tiver um caráter à altura. Por isso, enquanto eu estou falando aqui, vocês estão lembrando de muitos amigos que não foram amigos. Verdade, sim ou não? Então é muito complicado, mas Jesus é a única pessoa que a gente pode dizer, esse é amigo de verdade. Falamos isso com alegria, e muita alegria, e também com tristeza, porque poderíamos ter outros amigos sinceros. Quando Jesus está na cruz, ele está ali porque levaram ele para lá. A primeira coisa que levou foi uma decisão celestial para a salvação. A segunda coisa são os homens malfeitores, os homens maus. E aqui Jesus é traído por um amigo que ele considerava amigo íntimo. 41, versículo 9, o salmista. 55, o salmista diz, se fosse o meu inimigo, mas era o meu amigo íntimo, que ia comigo com as multidões, que tomava o bocado da minha mão, esse foi quem me traiu. Então, Judas com um beijo, mostra quem é Jesus. Por que Judas tem que dar um beijo? Para mostrar, porque precisava de um sinal, porque Jesus tinha uma aparência comum, ele se misturava com as pessoas, então ele precisava ser identificado. E por que com um beijo? Porque Jesus, ele seria traído de tal maneira, que Judas não queria que ele descobrisse que era um traidor, ia só beijar, e aí saía de cena, os soldados viriam e pegavam, mas não foi Judas. Mas Jesus disse, amigo, a que vieste? Com um beijo tu me traz.
Então Jesus sabe, meus irmãos, e uma das dores de Jesus são estes beijos que nós ainda continuamos dando. A gente vai para a nossa vida secular, ali peca, ali trai, ali toma um gole de cachaça, ali vê coisas pornográficas, ali fala mal de pessoas, ali faz um punhado de coisa errada, e vem para a igreja e ainda participa da ceia, beijando Jesus. Só que Jesus sabe, ceia não é para me fortalecer, ceia não é para me renovar, ceia não é para que eu mostre que eu tenho Deus, ceia é para que eu, quando participo da ceia, revele que eu sou de Deus em todo o tempo, em qualquer lugar. Por isso eu tenho comunhão com Jesus e com a igreja, e eu tenho uma vida na sociedade que me torna digno de dizer: este é o corpo de Cristo, eu posso participar dele. Por isso ceia, muitas vezes, ela mata, ela adoece e ela enfraquece pessoas, porque ceia não é para eu simplesmente ter um papo franco com Deus no dia da ceia e dizer: eu reconheço que eu pequei, mas agora vou participar da ceia, o Senhor me perdoe e está tudo resolvido. Não, examinar-se o homem a si mesmo é ver se o caminho dele, primeiro, se o caminho dele é um caminho de quem anda com Deus, se é o caminho de quem está com Deus. Não é examinar e depois ceia, não. É examinar e ver se é digno, se está discernindo o corpo, se tem aliança verdadeira com Deus, se é de Deus, se é uma pessoa que não está repleta de mágoas e mágoas e mágoas, mas é uma pessoa que foi lavada pelo sangue, foi purificada pelo sangue, que come da carne de Jesus, porque discerne que o corpo alimenta a sua vida espiritual na intimidade. Por isso, nesse caso, a ceia renova, a ceia fortalece, a ceia aviva, a ceia abre os nossos olhos espirituais ainda mais. Aleluia! Glória a Deus! Mas então, quem levou Jesus para a cruz? Por que ele está na cruz? As pessoas, os malfeitores. E uma das coisas que levou Jesus para a cruz foi o beijo de Judas. Mas quem levou Jesus para a cruz foram as dores que ele sofreu no Getsemane, quando ele suou gotas de sangue. E a medicina prova que a agonia da alma, quando ele pensa, quando ele reflete sobre o que está para enfrentar, o peso que o prensa naquele lugar, porque ele haveria de enfrentar aquilo que jamais enfrentou na sua existência eterna, e ele agora se sente prensado, abafado, angustiado, com uma angústia de morte, algo que não dá para descrever, porque Jesus está sofrendo angústia de morte, ele nunca experimentou morte. E eu digo assim, não como um ser humano normal, mas Deus. A morte para Deus, eu acho que é uma das coisas complicadíssimas. E ele agora está com angústia de morte, e ele está sofrendo. E suor agora, o seu suor são gotas de sangue que caem, descem até a terra. E quem fala de gotas de sangue? O doutor Lucas. Só o médico Lucas fala sobre isso e ele sabe o que está falando. Aleluia. Mas ele vence o jardim, dizendo: contudo seja feita a tua vontade. E ele agora é levado para os julgamentos. O inocente sendo julgado por pecadores. Meu Deus do céu, que dor é essa? É como se, quero que você preste bastante atenção, é como se alguém tivesse matado o seu filho,
E essa pessoa que matou seu filho te julga e te condena. Dá para entender isso? Os pecadores julgando o homem mais santo da face da terra, porque não se achou o pecado nele. Ele sabia que era, porque uma das indignações de Jó, porque Jó tinha convicção de que ele não tocou numa virgem, que ele não fez mal para ninguém, que ele ajudava as pessoas, que ele fazia sacrifícios, que ele era de Deus. Então isso, ele fazia Jó ficar indignado. Agora imagine Jesus, o perfeito. E Pilatos ainda dizendo para ele: você não sabe que eu tenho o poder de poupar a sua vida? Um homem tendo o poder de matar um Deus, se é que se pode. Mas nós temos as duas naturezas de Jesus. Eu já dei aqui a hipotástica das duas naturezas de Jesus. Sobre tudo isso eu já ensinei aqui. Ele era 100% homem e 100% Deus. E aí, esse Jesus, meus irmãos, é julgado pelos homens. E ele, mesmo assim, se coloca manso e humilde. Não pode ser. Como achar isso em uma pessoa? Numa situação como esta. E ele é julgado. E agora vai passar por açoites, eu estou resumindo. Vou no trilho do Espírito Santo. E ele é passado por açoites, o chicote, flagellum, que quando 2 homens no mínimo torturavam Jesus, amarrado num tronco, e que batia o chicote de 5 pontas, 5 a 7, nas pontas ossos ou chumbos de aço, que quando batia no corpo de Jesus, que havia suado gotas de sangue, então a pele estava sensível, havia passado a noite com aquele sofrimento, então havia uma facilidade de penetração na carne de Jesus. E quando batia nas costas, penetrava, e quando puxava, a carne saía junto. E ossos da costela de Jesus ficaram expostos. E a carne, não suportando, foi cedendo, e o corpo de Jesus ficou retalhado. Por isso Isaías no capítulo 52, 12, 13, diz que ele foi desfigurado mais que qualquer outro homem na terra. E quando, em João 19:5, apresentam Jesus novamente diante da multidão, a multidão grita: crucifica. Que dor é essa? Que dor é essa que estava em Jesus? Porque ele estava meio que um pouco encurvado, por causa da situação física, e todo retalhado, uma coroa de espinhos, e o sangue vertendo, o couro cabeludo, quem é médico sabe, feriu o couro cabeludo, o sangue sai com facilidade. E eles vão indo em dor, e perguntam: a quem soltamos? Quem é que vai pegar a cruz? Quem que nós vamos levar para aquela cruz? Barrabás? Ou Jesus? Talvez nós disséssemos: claro que é Barrabás. Quem vai para a cruz? Claro que é Barrabás. Mas na verdade, muitas das nossas atitudes falam o contrário. Como que uma multidão vendo todo aquele descaso, todo aquele sofrimento, toda aquela dor, e um Barrabás
sem toda aquele quadro de sangue sobre ele. E ainda diz: crucifica Jesus. E quem que incitou a multidão a dizer crucifica Jesus? Os religiosos, sumos sacerdotes e sacerdotes. E como que essa multidão tem facilidade de falar crucifica ele, se muitos daqueles que estavam ali, viram os milagres que Jesus fez? Crucifica Jesus. Mesmo em toda aquela cena de um Cristo retalhado, mandam ele para pegar e tomar a cruz. O que levou Jesus para a cruz? Uma multidão que disse: crucifica ele. Quando Jesus toma a cruz, se era a cruz inteira, se era só a parte transversal, isso aí são coisas que talvez seja a de menor importância. Porque quem estava indo para a cruz era um inocente. Mas enquanto ele carrega a cruz, já que o corpo estava daquele jeito, imagina o peso. Se era 50 ou se era 120 quilos, todo jeito fez um estrago no corpo de Cristo. Há momentos que ele não consegue carregar a cruz. E um certo Simão Cirineu é constrangido a isso. E ele vai ao Calvário. E quando ele chega no Calvário, ele é crucifixado. Ele é fixado naquela cruz. A forma que Jesus sofreu, os nervos dos braços estão retraídos, contraídos. Vai ter que forçar para abrir, para fixar a mão. Vai ter que forçar para abrir, para fixar a mão. E isso gera uma dor no corpo de Cristo, que não dá para descrever, porque os nervos, os músculos estão ligados e contraídos. A pele está sensível, o corpo está totalmente dolorido. Fixa os seus pés, suas mãos e estende ele na cruz. Eis aí, Jesus Cristo, quem está na cruz. O que leva Jesus para a cruz? Uma promessa. Aleluia. Gênesis 3,15. E haverá um que nascerá da semente da mulher, e este pisará a cabeça da serpente. O que leva Jesus para a cruz? Os meus e os seus pecados. Aquela vez que você fumou crack, cheirou cocaína, deu um tapa no brau, deitou-se em adultério, deitou-se em prostituição, mentiu, matou, roubou, desonrou seu pai, desonrou sua mãe, entrou por caminhos de dissensão, de murmuração, de fofoca, de dissensões absurdas. Às vezes que nós pecamos, os nossos pecados levaram Jesus para aquela cruz. O que levou Jesus para a cruz? O amor que ele tinha por nós. E que nunca morreu. Um amor eterno que nos amou. Quem levou Jesus para a cruz
amar daquele jeito. Aleluia, porque nos amou. Foi. Foi por, meu Deus do céu. Foi por nos amar do jeito que Ele nos amou. Foi por nos amar tanto. Foi por nos amar daquela forma que Ele amou. Ele não teria como permanecer naquela cruz, se não amasse do jeito que nos amou. Ele não teria como permanecer naquela cruz, se o amor dele não tivesse sido de tal maneira. Aleluia. Glória a Deus. E que amor é esse, meu Deus do céu? Amor por bandidos. Por isso que não dá para entender. Amor por prostitutas. Por prostitutos. Amor por adúlteros, por adúlteras. Amor por pessoas nojentas como você e como eu principalmente. Você não é nada sem Deus. Você é um saco de lixo furado sem Deus. Eu sou um zero nada sem Deus. Mas Ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos amou. Mesmo assim Ele nos amou. Mesmo assim Ele nos amou. Você está ouvindo? Mesmo assim Ele te amou. Quem está na cruz? Quem me amou? Quem me amou está na cruz. Então era para a gente sair correndo e chegar lá e dizer: tirem ele daí. Ele é inocente. Eu sou o culpado. Este lugar é meu. Tirem ele daí, me coloquem aí. Esses são os meus pecados. Não são os pecados dele. Quem fez isso? Pelo contrário. Principalmente Mateus 27 diz que todos, a maioria que passavam por ali, meneava a cabeça, injuriava. Dizia: salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Meu Deus do céu, ele está retalhado na cruz, ele está crucificado ali de uma maneira terrível, ele está esvaindo em dor, ele não está se suportando naquela cruz, o ar está faltando, a força está faltando, e alguém diz: você salvou os outros, por que que você não se salva? A zombaria cruel. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? E as pessoas: está chamando por Elias. Vê se Elias vem. Insensibilidade. Como muitos aqui nessa manhã estão insensíveis à maior história de amor, e foi por você que não vale uma gota de miséria. A insensibilidade do povo hoje é a coisa mais nojenta que tem. Porque era para nós estarmos dobrados diante dele
e dizendo: tem misericórdia de nós. Não, mas nós estamos na nossa arrogância e ignorância, achando um jeito de não fazer o que deveríamos fazer justamente. Quem está na cruz? Quem me amou de uma maneira inexplicável. E porque Ele nos amou assim, quem está na cruz? O bom pastor. Porque Ele deu a vida por suas ovelhas. Isso não sensibiliza você, não. Não, sensibiliza não. Ele está fazendo mais do que a obrigação dele. Você vai ver isso no juízo final. Você vai escutar isso no juízo final. Porque o bom pastor merece que as ovelhas ouçam a sua voz. Que as ovelhas sigam os seus passos. Que elas vivam para a glória e honra dele em todo o tempo. Baruch ha-sabrakandai. Aí anda abaixo. Por que ele é o bom pastor? Porque o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Quem está na cruz? O bom pastor. Nunca haverá alguém como Ele. É Ele que nos guia às águas tranquilas. É Ele que refrigera a nossa alma. É Ele que nos leva a pastos verdejantes. É Ele que, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, está comigo todos os dias. É Ele que prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários. É Ele que faz o meu cálice transbordar. E é Ele que me dá a certeza que certamente a bondade e a misericórdia dEle me seguirão todos os dias. E é Ele que me faz crer que habitarei na sua casa eternamente, porque Ele é o bom pastor. É Ele que é o dono da minha vida, e é Ele que comanda meus passos e as minhas decisões, porque eu quero e eu me dou para esse bom pastor. Quem está na cruz? Aleluia. O sentido da minha alma. Se Jesus não tivesse passado pela cruz, Ele não poderia habitar em mim. E só tem um motivo porque minha alma tem sentido, porque Jesus está nela. Se você perder Jesus, sua alma perde sentido. Meu Deus do céu. Todo ser humano foi feito com um espaço na alma, chamado de sentido. Aí vem crise existencial, vem crise disso, vem crise daquilo. O que está acontecendo? Aceita Jesus para você ver. Aceita Jesus para você ver, aleluia. Baraka sai. Eu contava mais de 600 piadas e fazia pessoas dar voltas no chão de cólica, de gargalhadas, mas não tinha sentido. Eu era a alegria da festa, entre aspas. As pessoas diziam, quando o Zaca chega, a alegria da festa chegou, mas era vazio e sem sentido. Ia para as boates, para os litorais, para as farras da vida, para as armações da vida, mas não tinha sentido. Deitava vazio, chorava vazio, angustiava vazio. Mas o dia que Jesus entrou na minha vida, entrou o sentido. Foi assim, irmão Zé Paulo, Rabacassai. Irmão Zé Paulo tinha os recursos, tinha o dinheiro, tinha a fama, podia fazer o que, morava numa mansão enorme, mas não tinha sentido. O sentido vem quando Jesus vem. Quem está na cruz? Aquele que dá sentido para a minha vida. Eu não quero viver sem Ele, eu não sei viver sem Ele, eu não posso viver sem Ele. Ele é o sentido da minha vida.
Não, não, a religião não é o sentido, não. Ser pastor não é sentido. Estar no banco não é o sentido. O sentido é a presença dele na vida do pastor, é a presença dele na vida do diácono, do presbítero, do evangelista, da diaconisa, da missionária, da pastora. É a vida dele na presença, é a presença dele na vida de quem está sentado nesse banco agora. O sentido não é levantar as mãos, o sentido é Jesus. Por isso eu levanto as mãos e dou glória a Ele para sempre. Aí abasadaia, quem está na cruz, quem me dá sentido para viver. Aleluia, aleluia. Quem está na cruz, quem me dá o motivo e a razão de perdoar. Eu perdoo porque Ele me perdoou primeiro. E eu perdoo qualquer tipo de problema, porque Ele perdoou quem matou Ele na cruz. Você é um assassino de Deus. Eu sou um assassino de Deus. Por quê? Porque Isaías 53 diz que Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Os nossos pecados, sim, mataram Jesus. Não foram os romanos, não foram os sacerdotes, não foi a decisão de Jesus, porque se nós não tivéssemos pecado, não precisa ter decisão de Jesus de ir para a cruz. Se você não tivesse pecado, Jesus não teria ido para a cruz. Se nós não tivéssemos pecado. Mas Ele toma a decisão de ir para a cruz porque nós pecamos. E Ele tinha que morrer por causa desses pecados. Mas Ele salva os assassinos. Aliás, Ele está lá para isso. Que amor é esse? Como foi nos amar assim? E já que Ele nos ama, e eu olho para Ele na cruz, é nele que eu acho a razão de perdoar as pessoas. Porque quem me amou assim, me perdoando de tal maneira, eu não tenho motivo para guardar nada de ninguém mais. É por isso que em Mateus 19, Jesus usa algo tão profundo, mais que a gente possa imaginar. 21, 23 a seguir, alguma coisa até 35. E ele diz, olha, tinha um camarada que tinha uma dívida tão grande, mas tão grande com um rei, que ele não tinha como pagar. E o rei chamou ele para tratar o assunto. Ele ia ser preso, torturado, ia ficar preso o resto da vida e acabou. E ele implorou, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E o rei, usando com ele de generosidade, perdoou toda aquela enorme dívida. E aí, esse camarada perdoado sai desse perdão, e está caminhando, e vem alguém que deve para ele, tipo, 2%, se for muito, do que ele devia para aquele rei. Vamos supor que ele devia, para você ter uma noção, 1 bilhão de reais. E esse rapaz devia 100 mil reais para ele. E ele disse, me paga o que você deve. Não tenha misericórdia de mim, não tenho condição. Implorou igual ele implorou para o outro. E ele disse, não te perdoo. Foi e cobrou dele aquela dívida e foi mal com ele. Contaram para o rei o que ele havia feito. Cuidado com o que andam contando para Jesus a respeito de nós, meus irmãos. A Bíblia diz em Apocalipse 12 que Satanás é um acusador dia e noite das nossas vidas. Olha, aquele que tu perdoa a enorme dívida, não perdoa uma pequena dívida. Chama ele aqui.
servo mau e fiel, eu não te perdoei aquela sua enorme dívida. Você não poderia perdoar aquele que devia tão pouco e ainda que fosse grande? Por causa disso, eu te entrego aos verdugos. E você vai ficar lá, entregue aos verdugos até que pague a sua dívida. Ou seja, uma dívida impagável. Ele nos perdoou no Calvário. A dívida do pecado é tão grande que custou a vida de Jesus Cristo no Calvário. Tem como alguém pagar a vida de Jesus, por favor? Tem alguém como pagar aqui a dívida que é a vida de Jesus Cristo? Tem alguém que poderia pagar um dedinho de Jesus, uma unha de Jesus? A sua dívida, a minha dívida é impagável. Mas naquela cruz ele aproveitou e disse: perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Quem somos nós para não perdoar? Quem está na cruz? Quem me dá razão para perdoar? Talvez eu fosse o homem mais ignorante, o ser humano mais desprezível da terra, tendo sido perdoado uma dívida tão grande, e não perdoar as pessoas que erram comigo. Quem está na cruz? A porta. Não tinha jeito de passar para o céu. Não tinha jeito de chegar no céu. Para nós não tinha chave. Era impossível abrir a porta da salvação. Mas lá estava a porta. Pessoas disseram: desce da cruz. Quem sabe Jesus poderia dizer: não, estou preparando a chave. Desce da cruz. Não, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Baracasianai, Bianai, Arobanai. Quem está na cruz? A porta. A porta da fé, a porta da esperança, a porta do evangelho que seria anunciada em todo o mundo, e todas as gentes poderiam aceitar o Salvador, o Perdoador, o bom pastor, o amor inexplicável, aleluia, que na cruz passava por nós. Quem está na cruz? Aleluia. O amigo fiel. É como se Jesus na cruz, com tanta dor, com tanta angústia, de vez em quando pudesse olhar para nós, dar um sorriso e dizendo: meu amigo, daqui a pouco vamos estar juntos e nunca mais nos separaremos. Eita glória, eu tenho um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia! Seja fiel, porque daqui um pouco, aleluia, um pouquinho só, vamos morar eternamente juntos no mesmo lugar. Que amigo é esse? Quem está na cruz para você? Resumindo, quem está na cruz é o meu Salvador. Quem está na cruz? Quem está na cruz? Ele veio nos salvar. Aí, Baruche Banagaia, ele veio salvar o bandido, ele veio salvar o pecador mais terrível da terra, ele veio salvar as prostitutas e adúlteros e prostitutos, ele veio salvar os mentirosos, os detratores, os caluniadores, ele veio salvar os roubadores, os ladrões, ele veio nos salvar. Ele está ali, o meu Salvador.
E para encerrar, porque poderíamos falar muito sobre quem está na cruz. Já que está ali o Salvador, se Ele veio me salvar, diga, se Ele veio me salvar. Para me salvar, Ele vai me tirar do lugar onde eu estou, para levar ao lugar da salvação. Como Salvador, irmão Marcos, Ele veio me tirar do mundo das trevas, das densas trevas, e me transportar para o reino da sua luz. Ele veio me tirar do tremedal de lamas, de um lamaçal de podridão, e me transportar para a rocha. Se Ele é meu Salvador, e Ele é, o que Jesus é? Ele vai me tirar de onde eu estou para levar para onde Ele está. Por isso Ele me arrancou lá das boates, quando eu olho para trás me dá nojo. E Ele me tira de lá, Ele põe a mão limpa dele lá e me toma. E Ele me lava no sangue. Ele me santifica. Ele arranca o mal que havia em mim. Espírito, alma e corpo, Ele me justifica, purifica, lava, limpa. E fala, agora vamos, eu e você. Vamos, toma o meu jugo. O jugo é quando os dois andam juntos. E vamos. Se Ele me tirou do meu lugar e agora está me levando para o lugar onde eu devo estar, e esse último lugar é o céu. Por onde Jesus passa, você tem noção? Porque se eu ando com Ele nessa terra, eu tenho que ir onde Ele quer que eu vá nessa terra. Por isso, pelo vale da sombra da morte, pelas angústias indescritíveis, pela solidão, pelas coisas que eu não entendo, pelas coisas que eu não vou ter explicação, mas junto com Ele, junto com Ele. Se passar pelo fogo, não te queimarás. Se pelas águas, elas não te submergirão. Se pelos espinhos, eu vou contigo. Se pela fornalha, não faltará a minha presença com vocês naquela fornalha. Se pela cova dos leões, ali eu estarei. Gadaste, Amanda. Se colocarem vocês nas cruzes, ali eu estarei com vocês. Se esquecerem vocês, eu não me esquecerei jamais. Ele está nos levando para a salvação. Ele está nos levando para o céu. Ele está nos levando para um lugar maravilhoso, onde não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais solidão, não haverá mais angústia, não haverá mais morte. Ele está nos levando para um lugar chamado de gozo eterno. Quem está na cruz? O meu Salvador. E por fim, por tudo isso, quem está na cruz é e para sempre será o meu Senhor, a quem confesso
sendo único, como único dono do meu ser. E ainda que ele me mate, nele esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive. Você está tão distante dele, você precisa se aproximar dele. Você precisa se aproximar dele. Essa mensagem não é inventada pelo homem. Essa mensagem é dada pelo Espírito Santo. Você pode brigar com o homem, mas não brigue com esta palavra. Você pode brincar em julgar as palavras que o homem está dizendo, mas não brinque com esta palavra, pois o Espírito do Senhor Deus está dando a nós a verdade que liberta. Não disfarça para dar glória a Deus, não. Ou você dá de verdade, ou sai dessa casa e vai procurar outra história, porque esta é a história de alguém que encontra com o Salvador. Feche os seus olhos por um instante, por favor, responda a pergunta. Nós falamos aqui pelo Espírito do Senhor, quem está na cruz? Agora, para você, com os olhos fechados, físicos, abra os espirituais e olhe para a cruz. Quem está na cruz para você? Quem está na cruz para você? Talvez alguém nesta noite, nesta manhã, talvez alguém nesta manhã, desesperado, de esperança, de tristeza pelo sacrifício, de alegria pela verdade do sacrifício, possa responder: quem está na cruz é o amor da minha vida. É a pessoa mais amada da minha alma. É o mais desejado do meu ser. É tudo que eu preciso. É o meu tudo. O meu amigo incomparável. Aquele por quem eu morreria. Aquele por quem eu jamais diria não. Quem está na cruz é quem eu confesso como único Senhor e Salvador da minha vida. Labacandarai, o Shabai devassarai, Aromandarai, Espírito Santo vem para nós e nos convence desta verdade. E nos convence destas palavras. E tira de nós a morte espiritual. E tira de nós a morte da esperança. E tira de nós a morte da fé. E tira de nós a morte do amor. Tira de nós, Senhor, tudo que morreu e foi dado pela cruz a nós, Senhor. Vem, traga para nós a vida. A vida, Espírito Santo, a vida de Jesus em nós, e que possamos dizer, proclamar nesta manhã com todas as veras da nossa alma: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E possamos agora viver a verdade do Evangelho que esse Cristo trouxe para nós pelo sacrifício da cruz, e nos encher do Espírito Santo e cheios do Espírito, adorar, louvar, engrandecer, servir, sair da morte e entrar para o caminho da vida espiritual.
O dia que o encontro verdadeiro acontece, a gente grita: eu te amo, Jesus. A nossa alma proclama amor a Jesus. A nossa vida anda amando Jesus. Nós vivemos amando o Salvador. Tudo perde o Não tem pessoa que me impeça de continuar andando com Ele. Não há igreja que me impeça de continuar andando com Ele, amando a Ele. Não há provas dessa vida que me pare. Eu amo Jesus. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. E à medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu fui encontrado, eu fui encontrado pelo seu amor, e nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Uma vez que eu coloquei Alegra em esperança diante dele. Nada mais. Receba a presença dele, porque ele não está mais na cruz. Ele foi sepultado sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele não está no túmulo, ele está no trono. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Só quero a Ti, nada mais, nada mais. Se é verdade, nada além. tudo vai mudar. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Churabacandarai, coloque as mãos na sua alma, no seu coração. Eu peço em nome de Jesus. Só o teclado. Eu peço encarecidamente, fale só palavras de amor a Jesus. Você consegue? Você tem palavras de amor para aquele que nos amou dessa maneira? Principalmente as obreiras, os obreiros. O pastor, a pastora, o grupo de louvor. Será que não tem palavras de amor para Jesus? Eu pedi, feche os olhos. Nós não somos mecânicos, nós não somos ativistas. Alguém tem uma declaração de amor para Jesus? Os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. As obreiras têm declaração de amor para Jesus? Uma vez que eu Ou nós somos falsos? os meus olhos em Ti, nada mais me Será que o Espírito Santo está nos levando a declarações de amor a Jesus? Uma vez que eu coloquei. Porque se isso for pesado, a minha distância com Jesus está muito grande. Se isso for difícil, meu amor esfriou. Uma vez que eu Se eu não achar só o teclado, se eu não achar palavras, olhos em Ti, nada mais me satisfaz. só o teclado.
Porque eu quero que nós tenhamos inspiração em nós mesmos para Jesus. Se eu não tiver uma palavra de amor para Jesus, eu morri. Porque quem habita em mim me leva a amar Jesus. Se você não consegue fechar os seus olhos, você está morto espiritualmente. E Deus não é Deus de mortos. Eu te amo, Jesus. Ai, amor. Receba a presença maravilhosa. Desfrute da presença maravilhosa. Deleita-te no Senhor. Ele é o tudo para as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Vamos dar um lindo aplauso de quem ama Jesus, dando glória, dizendo: eu te amo, Jesus. Vou contar até 3 e você grita: eu te amo, Jesus, com todas as venas da sua alma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aplauda de glória, exalte o nosso Senhor.